Efésios capítulo 6, versículo 14. E a palavra de obrigado ministério, desculpa, viu, vou chamando assim as notas e puxando, mas vai se acostumando, viu? Daqui a pouco tem mais. Versículo 14, a palavra diz assim: portanto, ponde-vos de pé. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Talvez a sua tradução seja Ave Maria, CNBB, Pastoral, não importa. Portanto, ponde-vos de pé, e cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com o zelo, para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Você pode beijar sua Bíblia em sinal de respeito. Vejam, meus irmãos, vou falar de forma breve porque o tempo já vai adiantado e amanhã tem mais, domingo tem mais. Vejam que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: portanto, colocai-vos de pé. Por que São Paulo está dizendo colocai-vos de pé? Em outro momento ele fala, todo joelho se dobre. Ou seja, numa carta ele nos convida a ficar de joelhos. Nessa, aos Efésios, ele nos convida a ficar de pé. Por que isso? São as duas posições que o cristão deve tomar na vida espiritual. Deve ter. De joelhos para falar com Deus e de pé para falar com os homens. Vamos repetir? De joelhos para falar com Deus, de pé para falar com os homens. Ou seja, diante de Deus a gente se dobra, a gente se humilha, a gente se prostra em terra em ato de adoração, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso pastor. Porém, São Paulo aqui não está falando do momento da adoração. Ele está falando da evangelização. E quando se trata de evangelizar, é falar aos homens, é falar aos outros. E para falar aos outros, nós devemos ficar de pé. A posição de pé é uma posição de autoridade. O professor, quando está em sala de aula, os alunos ficam sentados e ele fica em pé. Ficar de pé, ou seja, evangelizar é receber uma autoridade dada por Deus. Uma vez, Santo Agostinho, antes da sua conversão, ele foi ter com Santo Ambrósio e ele chegou diante da sala, onde Santo Ambrósio estava, e disse assim: eu estou aqui em nome do imperador fulano de tal. E Santo Ambrósio disse: e eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Você que evangeliza, você que prega a palavra de Deus, você que entrou no grupo de oração para anunciar a palavra, você não pode ter medo. Você recebeu uma autoridade vinda do céu. Por isso, colocai-vos de pé. Colocai-vos de pé para ensinar, para aconselhar, para exortar, para bradar contra o mundo e contra o pecado e para anunciar a salvação. São Paulo continua: ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade. Olha, quem anuncia o Evangelho de Cristo
não pode fazer uso de outra arma que não seja a verdade. Conhecereis a verdade. Eu sou o caminho. Olha quantas coisas Jesus vai falar sobre a verdade. A verdade é a nossa arma de defesa. Quando alguém vem contra nós, quando alguém vem para nos pisar, para nos destruir, qual é a nossa arma de defesa? A verdade. A verdade, ela se sobressai diante de tudo e diante de todos. Quem tem a verdade não tem medo de ninguém, de nada. Agora, quem vive na mentira tem que andar muitas vezes com a cabeça baixa. Observe o ladrão, o assaltante. Muitos deles colocam um capuz, porque não podem ser reconhecidos. Observem políticos corruptos quando vão viajar, muitas vezes colocam um disfarce, um óculos escuro, um boné, alguma coisa, porque tem medo de retaliação, porque sabem que estão devendo algo à sociedade. O cristão não pode andar na mentira. Ele tem que andar na verdade, para andar de cabeça erguida em qualquer lugar, na família, na comunidade, no grupo de oração, no seu local de trabalho. Ande com a verdade. A verdade de Deus é a nossa arma de defesa. Agora, quem não anda na verdade, nem se atreva a falar do evangelho para ninguém, porque mais cedo ou mais tarde você vai ser desmascarado. Alguém vai olhar para você e vai dizer: quem é tu para falar de religião? Eu te conheço. Eu sei o que você fez no verão passado. Não é assim? Muitas vezes na família. O povo diz: padre, minha família é tão difícil de se converter, ninguém vai na igreja. E muitas vezes quando você vai falar, se você não andar na verdade, se você não der exemplo, se você não tiver testemunho dentro de casa, eles vão dizer logo: o que é que tu está dizendo aí? Está querendo dar lição de moral na gente? Se você vive mentindo, devendo, compra, não paga, vive falando da vida dos outros, quem é você para falar de Deus? Você não tem moral? É assim que eles dizem. Então São Paulo está dizendo: quer pregar? Fique de pé. Agora vá com a verdade, para ninguém lhe derrubar, para ninguém botar o dedo na sua cara e dizer: você é isso, isso e isso. Não. Quem prega a palavra tem que ter autoridade e tem que ter verdade, para quando falar, o inimigo silenciar. O que é que vai dizer o evangelho? Muita gente ficava admirada com a pregação de Jesus, porque ele pregava não como os doutores da lei, mas como quem tem autoridade. Ou seja, quem ia falar de Jesus? Jesus não fazia nada de errado, nunca cometeu pecado, puro, santo, imaculado. Quando ele falava, até os corações mais duros ficavam calados, porque não tinham o que rebater. Continua o texto: ponde-vos de pé, cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Atenção, quando se fala de justiça na Bíblia, nós não estamos falando da justiça do STF não, viu? Nós não estamos falando de justiça brasileira, não estamos falando de nenhum direito penal, direito civil, nada disso. Quando a Bíblia fala de justiça, ela fala de santidade. O que é que a palavra de Deus vai falar de São José? José era um homem justo. Dizer que José era um homem justo era o mesmo que dizer que José era um homem santo. Então, quando a Bíblia diz: revesti-vos da couraça da justiça, é se revestir de santidade. Porque se eu não vivo aquilo que prego, eu não passo de um hipócrita.
É muito fácil pegar o microfone e ficar ditando normas para os outros, mas Jesus vai dizer: vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas vocês não movem sequer com um dedo. Faça jejum e eu uma feijoada com carne de porco. Faça penitência e eu no bem bom. Reze rosário e eu com 2 Ave Maria mal rezada. É muito fácil. Se revestir de santidade, ou seja, primeiro viver, depois anunciar. Primeiro praticar, depois falar para os outros. Falar como quem tem experiência. Quem conheceu o Dom Henrique Soares aqui pela internet? Quem conhece? Levanta a mão. Quem não conhece, procure conhecer. Dom Henrique Soares, no YouTube, tem muitas catequeses dele. Infelizmente, nos deixou na pandemia. Foi uma vítima também da pandemia. Mas, Dom Henrique Soares vai dizer assim: um padre perguntou a ele: Dom Henrique, como é que a gente faz para anunciar Jesus nos tempos de hoje? E Dom Henrique respondeu: sabe como é, padre? No dia que você falar de Jesus e os seus olhos começarem a brilhar. Quando você falar de Jesus de forma tão apaixonada que parece que você convive com Ele. E todo mundo vai saber que aquela pregação sua não é vazia, não é inventada, não é da boca para fora. Você está falando daquilo que você vive. A melhor resposta que alguém podia dar. E Dom Henrique era assim, viu? Quando ele falava de Jesus, quando ele falava do Evangelho, os olhos deles brilhavam. Eu tive a graça. Ele pregou retiro para mim 2 vezes no seminário. Participei de missas com ele. Participei de eventos com ele. Quando aquele homem falava de Jesus, a gente não queria mais que ele parasse de falar. De tanta sinceridade, de tanto amor. Agora, querer anunciar Jesus sem conhecê-lo, aí é problema. Fazer propaganda de Jesus, fazer merchandising, não. Nós não somos propagandistas, nós não estamos vendendo um produto, não, gente. Observem, né? Quando você liga a televisão, está lá: compre esse colchão é o melhor de todos. Compre essa, sei lá, tanta coisa que o povo vê, né? Esse creme de cabelo, seu cabelo é duro, mas vai ficar liso como uma seda. Aí o povo compra pensando que vai ficar e não fica. Compre esse remédio que você vai emagrecer em 30 dias. Aí compra o remédio e fica com 4 quilos a mais. Porque é propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Se eu quero vender uma coisa, eu tenho que inventar qualidades. Porque esse livro é porreta, esse livro vai transformar a sua vida. Aí o povo corre tudo para comprar. Mas Jesus não. Para falar dele, tem que experimentá-lo. Para falar de Jesus, os nossos olhos devem brilhar. É por isso que muitas vezes a nossa evangelização, gente, não surte efeito. O grupo de oração sai evangelizando. Passamos o dia inteiro nas casas e no fim do dia ninguém veio para a oração. O que é que está faltando? O que é que está faltando? Quando São Pedro pregava, 2, 3 mil pessoas pediam o batismo. O que é que São Pedro tinha se ele era analfabeto? Se São Pedro não passou por escola, ele era só um pescador. Que força esse homem tinha para converter 3 mil pessoas numa pregação só? E a gente fala e permanece tudo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque nós somos propagandistas. A gente não se reveste de santidade. Os santos convertem com um olhar.
Os santos convertem com um gesto. Os santos convertem com uma palavra. E a gente prega todo dia e não converte ninguém, nem a nós mesmos. Tudo não passa de uma hipocrisia, de uma máscara. Para enganar quem? Para enganar quem? Olha a história de São João Maria Vianney. Gente, um homem saiu de Paris e foi para a cidade de Ars, onde São João Maria Vianney era padre. E ele dizia: eu vou lá para desmascarar esse homem. Esse padre é um charlatão. O povo está indo atrás dele, mas ele não é nada disso. Quando ele chegou na vila, na cidadezinha, os romeiros lotavam a cidade de Ars para poder faziam fila para se confessar com São João Maria Vianney. E aquele homem não pôde chegar perto do padre Vianney, mas ele viu o padre sair da porta da igreja e entrar na porta da sacristia. Só isso. O padre saiu da porta da igreja, andou e entrou pela sacristia. E aquele ateu, ao voltar para Paris, perguntaram a ele: o que você viu em Ars? Ele respondeu: eu vi Deus na figura de um homem. Eu vi Deus na figura de um homem. São João Maria Vianney converteu aquele coração duro com o seu caminhar. Como são os nossos gestos durante o dia? Muitas vezes nós queremos converter os nossos dentro de casa, sendo grosseiros, estúpidos, tratando mal quem vive conosco, gritando. É assim que nós queremos levar nossa família para a igreja? Tratando com rispidez? É assim que nós queremos converter? É assim que nós queremos grupo de oração cheio, sem adoração, sem vigília, sem palavra? Como que nós queremos grupo de oração cheio? Fazendo propaganda, fazendo divulgação em Instagram? Pode fazer 1000 divulgações em Instagram, ninguém vai se converter com isso. Ninguém. Porque a gente só se converte quando vê santidade, e é o que está faltando hoje na igreja. Muita gente quer brilhar, pouca gente quer ser santa. Essa é a grande verdade. Abramos nossos olhos, meus irmãos. Abramos nossos olhos. Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes, uma menina, uma criança, pobre, asmática, analfabeta, ignorante. Um dia ela disse que Nossa Senhora sorriu para ela. Na gruta, eu tive lá, por graça e misericórdia de Deus, eu tive lá em Lourdes, o lugar mais santo e mais belo que eu já conheci na face da terra. A gente sente Nossa Senhora como se a gente estivesse pegando nela. Lourdes é como pegar, tocar em Nossa Senhora. Ela está presente em todo canto. E Bernadette dizia, ela sorriu para mim. E aí um ateu foi entrevistar Bernadette e disse: como foi que ela sorriu para você? Bernadette ficou em pé, colocou as mãos postas e abriu um sorriso, tentando imitar Nossa Senhora. E aquele homem caiu de joelho em lágrimas. Em lágrimas. Porque ele viu no rosto de Bernadette o rosto da Virgem Maria. E quando as pessoas olham para o nosso rosto, o que é que elas estão vendo, gente? Muitas vezes uma cara azeda, de como quem bebeu suco de jiló com tamarindo verde. Como é que nós queremos anunciar Jesus com cara de cemitério, com grosseria, com rispidez, com autoritarismo? Não vai, não vai, não vai. É perda de tempo, é perda de tempo. Vamos continuar. Ponde-vos de pé, cingi-vos com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça
e calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz. Calçai os pés com zelo. Zelo pela palavra de Deus. Zelo por aquilo que faz. Zelo por aquilo que anuncia. Pense em uma coisa que está em falta também em nossos dias, é o zelo. Por exemplo, vai reunir o grupo de oração. Eu falo em grupo de oração porque eu estou num ambiente da RCC, né? Se fosse em outro movimento, eu diria outras coisas. Mas vai fazer o grupo de oração, não varre a igreja, não coloca um jarrinho com flores viçosas, não coloca a palavra de Deus em lugar de destaque, não coloca uma imagem de Nossa Senhora com a velinha acesa, só quer abrir a igreja e começar o grupo de oração. Cadê teu zelo? Cadê teu zelo? E aí não prepara nada. Porque na hora o Espírito Santo vai inspirar. Eu sei que o Espírito Santo inspira na hora. Isso aí não é novidade para ninguém. Mas preparar com carinho também é zelo. Que música eu vou cantar hoje? Ensaia com o irmão do violão, para na hora o irmão não tocar em dó e tu cantar em fá sustenido, criatura. Porque um canto desafinado não leva ninguém a rezar, não. A pessoa está ali querendo rezar, começa aquela garganta arranhada, quebra a sintonia. Quebra. O povo vai começar a rir porque sabe que está errado. Zelo nas coisas sagradas. Fazer tudo bonitinho. Eu pego no pé dos meus paroquianos. Quem é da área pastoral São Roque que está aqui sabe. Tem muita gente de Cruz das Almas daqui. Eu pego no pé dos músicos, dos salmistas, dos leitores. Vamos fazer bonito para Jesus. Tem que fazer tudo com zelo, porque Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. A melhor flor, a melhor toalha, o melhor canto, a melhor leitura, tudo isso. Zelo para anunciar o evangelho. Zelo com as coisas de Deus. O zelo também evangeliza, meus irmãos. O cuidado, o carinho, evangeliza. Abre o nosso coração para a graça de Deus. Continua São Paulo, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Olha, gente, se tem um ser neste mundo que está doido para nos destruir, é o maligno. Às vezes a gente se preocupa tanto com os irmãos que têm inveja. Padre, reza por mim, que eu fui vítima da inveja. Querem me derrubar. Eu sei que às vezes tem gente com um coração maldoso, mas sabe que existe uma criatura pior do que qualquer pessoa dessa terra que quer te derrubar? Satanás. E como é que a gente vence Satanás? Com a fé. Com o escudo da fé. Uma coisa que Satanás faz na hora de nos tentar o pecado é tirar a fé do nosso coração. Vocês já perceberam isso? Nós estamos naquela fé, naquele fervor, naquela unção, aí quando chega a tentação, a primeira coisa que desaparece é a fé. Será que eu vou fazer isso? Eu acho que, né, não tem nada não. Depois eu me confesso. Acho que Jesus vai ligar para isso nada, meu. Jesus tem tanta coisa para... Jesus vai ligar para isso não. A primeira coisa que ele rouba de nós é a fé. Porque a pessoa firme na fé, quando a tentação chega, ela diz: vai de reto, Satanás. É ou não é? A pessoa firme na fé, cheia de Deus, cheia da graça, quando o demônio se aproxima, ele e ela reconhecem. Misericórdia, tentação, água benta, rosário, sinal da cruz, a cruz sagrada, fé. A gente só vence as tentações do mal com a fé. Se a fé desaparece, ele aproxima-se e nos leva ao pecado, nos leva a cair, e a gente cai de forma feia. Muitas lideranças da renovação carismática já caíram, e caíram de forma
feia. Talvez você até conheça. Não julgue essa pessoa não, viu? Quem está de pé, cuide para não cair. Se aquele irmão caiu, lembra? Aquele irmão, aquela irmã, cheio de unção, que pregava, e o povo repousava, e acontecia curas, dom de revelação, proclamações. Daqui a pouco a criatura apostatou, nem na igreja mais vai. Infelizmente, muita gente assim. Quem está de pé, cuide. Eu falo isso para mim, ó, para mim. Que eu estou aqui agora pregando, não sei do amanhã. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, para que nós possamos vencer os dardos inflamados do maligno. Vou repetir para a gente concluir as virtudes que São Paulo está enumerando aqui para nós. Veja que coisa forte. Primeira coisa, ficar de pé. Depois, a verdade. Depois, a justiça. Depois, o zelo. E por último, a fé.